Nesta aula agora a gente vai aprender sobre os tipos de fundos imobiliários. Na verdade, quando você está comprando uma cota de um fundo imobiliário, por trás daquela sigla existe um significado em que aquele fundo imobiliário investe, qual tipo de imóvel que ele compra. Então, sempre quando você vai comprar cotas de fundo imobiliário, é importante você entender o que acontece por trás dessas siglas. Você vai perceber que existem vários tipos de fundos imobiliários, desde fundos que investem em lajes corporativas, shoppings, agências bancárias, existe alguns que investem em papéis da própria renda fixa, em outros investem em desenvolvimento. E é muito importante ter esse conhecimento sobre fundos imobiliários, esse mundo dos fundos imobiliários, para você não sair comprando simplesmente pela sigla ou porque o rendimento está muito bom. É importante saber como esse fundo gera receita, porque é a partir dessas receitas que ele vai conseguir distribuir rendimentos mensalmente. Nesta aula, vamos aprofundar mais um pouco sobre os fundos imobiliários. Vamos entender agora melhor quais os tipos e quais as características dos fundos imobiliários. Para começar, nós temos os fundos de tijolo. O que seria isso? São fundos imobiliários que compram imóveis. Por isso que seria até bem claro, né? Bem óbvio, na verdade. Então, esses fundos de tijolos, eles estão separados em segmentos. O que seriam esses segmentos? São shoppings, ou seja, tem fundos imobiliários que compram só shoppings, galpões industriais, galpões logísticos, escritórios. Esses escritórios seriam prédios, né, onde você tem vários andares e em cada andar funciona o escritório de uma empresa diferente. Então, cada sala ou cada andar é alugado para uma empresa diferente. Ainda dentro de fundos de tijolos, você vai ter fundos de hotéis, escolas, geralmente são de faculdades, lojas, né, de varejo, supermercado. Aí você tem também fundos de agências bancárias, hospitais também. Já os fundos de papéis seriam os fundos em que eles investem em renda fixa, mais especificamente aos tipos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, que seriam os CRIs e LCI. Principalmente se vê nos fundos de papéis muitos ativos de renda fixa de certificados de recebíveis imobiliários. Seria até uma forma de você terceirizar, né, no caso, o investimento em CRIs, passando ao gestor do fundo a obrigação aí de escolher quais CRIs ele vai investir. Seria uma forma de terceirizar esse investimento. Tem também os fundos de fundos. Aqui você tem um fundo imobiliário que ele compra cota de outro fundo imobiliário. Na verdade, ele compra vários fundos imobiliários, né? Então você vai ter um fundo imobiliário aqui que você vai poder comprar cota dele e ele faz o papel da diversificação para você. Ele vai comprar a cota de outros fundos, né? E cada fundo desse pode investir num segmento diferente, pode ser de um tipo diferente. Então, esse tipo de fundo ele te gera uma diversificação. Seria uma forma, caso você não queira escolher você mesmo os fundos que você quer comprar, de terceirizar isso também. Você passaria a comprar apenas a cota de um fundo imobiliário que opera assim, comprando cotas de fundos, e dentro dele já estaria diversificado. Porém, o problema aqui é que você não vai escolher o que vai ter dentro desse fundo, né? Você vai ter que reparar aí se realmente os fundos que estão lá estão de acordo com aquilo que você deseja.
E teria outro problema também, que você estaria indiretamente pagando mais taxas, porque esse fundo que você vai comprar, ele vai cobrar uma taxa de gestão. E os outros fundos também, eles têm a taxa de gestão deles. Então você vai estar pagando uma taxa duas vezes, desse e desse aqui. Então ele tem o lado positivo porque você tem a diversificação, mas você tem o problema aí de mais taxas, né? Seria uma bitributação. Já os fundos híbridos seria aquele tipo de fundo que ele mescla entre vários tipos de investimento. Ele não fica só em um segmento. Dentro dele pode ter imóveis do setor de varejo, pode ter imóveis do setor de banco, ou pode ter uma parte em imóveis, outra parte em papéis. Então isso aqui seria o fundo híbrido. Ele não foi criado para comprar só um tipo de segmento de fundo imobiliário. Ele pode estar em vários setores ao mesmo tempo. De acordo com a Ambima, os fundos recebem uma classificação de acordo com o objetivo deles. Então aqui um fundo que tem como objetivo o desenvolvimento para a renda, ele tem que ter um percentual maior na estratégia dele de comprar terreno, construir um imóvel naquele terreno e depois alugar aquele imóvel para gerar a renda do aluguel. Já outro tipo de fundo imobiliário seria com outro objetivo, seria o desenvolvimento para a venda. Ou seja, o fundo imobiliário vai comprar uma participação no SPE, que vai construir em um terreno para depois vender esses imóveis. Geralmente seria apartamentos, né? No qual você tem aquela fase de comprar o terreno, depois a fase de construção e venda, né? E aí todo aquele processo. Esses aqui geralmente eles têm um pouco mais de risco, porque vai depender muito do momento, da economia, a fase, né? De como está o setor de construção, enquanto está indo bem, vai vender mais imóveis, quando está passando por uma crise, vende menos, então tem toda essa questão. Já os fundos imobiliários com objetivo de renda são os mais tradicionais, onde eles compram imóveis para sua posterior locação. É o que a gente vê com mais frequência, né? Vai comprar um shopping para alugar as lojas, vai comprar uma agência bancária para alugar para um banco, vai comprar um prédio com vários escritórios para alugar. Então esse aqui seria aquele fundo que tem o objetivo como renda, né, que seria o aluguel dos imóveis que ele compra. Em títulos e valores imobiliários, você já tem aqueles fundos que têm como objetivo comprar papéis ou comprar outros fundos. Então aqui você teria os fundos de papel e fundo de fundo, que estariam aqui dentro de títulos e valores imobiliários. Eles vão trabalhar mais com títulos de renda fixa ou afins. Já os fundos híbridos são aqueles que conseguem mesclar mais de um desse objetivo. Ele pode ter uma parte para desenvolvimento para venda e outro para renda, ou ele pode trabalhar uma parte com renda e outra com títulos e valores imobiliários, ou pode trabalhar uma parte com desenvolvimento para renda e outra parte para venda. Então seriam os que conseguem, que mesclam mais de um objetivo dentro de um mesmo fundo. E aí você tem a classificação de gestão também, que é dado pela Ambima, que seria a gestão ativa e a gestão passiva. Na gestão ativa, podemos ter, por exemplo, que a venda de um imóvel, ela não precisa ir para a assembleia. O próprio gestor ele pode decidir se ele quer vender um imóvel do fundo. Ele tem mais poder de decisões dentro do fundo.
algumas questões, quando vai mudar o próprio regulamento do fundo, geralmente tem que passar pela Assembleia, né? Mas as tomadas de decisões do dia a dia são todas feitas pelo gestor. Enquanto na gestão passiva, isso já não acontece. Todo processo que vai ser tomado, toda decisão que vai ser tomada dentro do fundo imobiliário, tem que passar por uma assembleia dos cotistas. Se resolve que vai vender um imóvel, primeiro tem que passar pelos cotistas para eles decidirem se vai vender ou não aquele imóvel. Então essa seria a grande diferença. Em consequência disso, geralmente na gestão ativa você tem uma taxa de gestão maior e na gestão passiva você tem uma taxa de gestão menor, até porque o gestor ele não tem poder de decisão, então ele não tem muito o que fazer. Isso não geralmente tem meio que uma guerra entre alguns lados que dizem que gestão ativa é melhor, outros dizem que gestão passiva é melhor, mas isso vai depender de caso a caso. Vai ter fundo com gestão ativa que entrega melhor resultado, tem fundo de gestão passiva que tem bons imóveis que vai entregar um bom resultado, então isso tem que ser analisado em cada fundo imobiliário. E você ainda tem outra característica nos fundos, que eles podem ter só um ativo ou pode ter vários ativos, ele pode ter só um inquilino ou vários inquilinos. Aqui nós temos, por exemplo, um fundo chamado com código NSLU 11, Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no qual ele tem um ativo e um inquilino. Esse fundo ele só tem este hospital, chamado Hospital Nossa Senhora de Lourdes, e ele só tem um inquilino, que é esse próprio hospital. Então aqui você tem, nesse tipo de fundo, você tem um risco, na verdade, não chega a ser, nossa, que risco, mas é um risco porque você tem apenas um ativo e apenas um inquilino. Se você tiver problema nesse ativo, por algum motivo cair lá ou ter uma grande perda nesse ativo, então você tem um risco maior, assim como o próprio inquilino. Se esse inquilino passar por muitas dificuldades e não conseguir pagar o aluguel, você também esse fundo vai passar por muitos problemas. Já o segundo caso você tem o fundo que é monoativo, ele só tem um ativo, mas tem vários inquilinos. Como exemplo, nós temos o FIB11, o FII Industrial do Brasil. Se eu não me engano é lá de Joinville, né? De Santa Catarina. Aqui você tem um fundo em que ele tem um ativo, que é um complexo industrial, porém tem divisões lá dentro, então tem mais de um inquilino lá alugando partes diferentes dos galpões. Então você tem a questão que você tem apenas o fundo só tem um ativo, mas ele tem inquilinos diferentes, então você já começa a diluir um pouco o risco, porque talvez um inquilino vai passar por dificuldade financeira, mas os outros vão se manter ou vão continuar com os galpões alugados. Aí aqui você já tem uma outra modalidade que seria multiativo e multi-inquilino. Tem muita gente que prefere mais esse tipo de fundo, porque aqui você vai pulverizando mais o risco, você vai diminuindo este risco, porque você tem vários ativos e vários inquilinos. Então, em questão de catástrofe aí, provavelmente vai ser muito difícil que pegue fogo em todos os ativos daquele fundo, né? E que todos os inquilinos, tipo assim, aquelas empresas quebrem ao mesmo tempo. Então, com isso você está diminuindo o seu risco. Aí aqui você já tem um caso diferente, que seria o multiativo e monoinquilino. Esse aqui já seria um fundo BBPO11, né? Que é o BB Progressivo 2. Esse fundo ele foi criado especificamente para agências do Banco do Brasil. Então este fundo ele possui 64 ativos, são 64
agências do Banco do Brasil em 14 estados, porém o inquilino é um só, que é o Banco do Brasil. Então, tudo bem, você aqui não tem o risco dos ativos, eles estão espalhados pelo Brasil, porém você tem só um inquilino, então você tem o risco no inquilino. Aí o problema seria o Banco do Brasil fechar, ou o Banco do Brasil quebrar, ou o Banco do Brasil resolver entregar todas as agências ao mesmo tempo. Inclusive esse fundo o contrato dele está terminando agora em 2022. Então ele está começando a passar por uma oscilação maior de suas cotas, porque já começa a se pensar se vai ter ou não a renovação desses contratos de todas essas agências. Então, nesta aula, a gente conseguiu aí aprender um pouco mais sobre os fundos imobiliários, como eles estão divididos, como você consegue minimizar alguns riscos ao escolher fundos que são mais pulverizados, mais diversificados. Então, até a próxima aula.